Hoje estamos em sintonia com uma emissora de rádio que está completando 45 anos. Nós vamos ouvir a Rádio Cultura. E nosso prazer é muito grande ter Alexandre Tondela, diretor da Cultura, aqui no Grandes Nomes. Alexandre, muito bom receber você. Muito bem, Raul, muito obrigado. Agradeço pelo convite. Eu sou Alexandre Tondela, eu trabalho há 30 anos na Fundação Padre Anchieta. Foi meu primeiro emprego, comecei aqui com 20 anos. Sou professor da FAAP, da área de rádio e TV, de produção cultural, de publicidade e propaganda. Trabalho na FAAP há mais de 20 anos e estou aqui dirigindo a Rádio Cultura, a rádio que foi a minha formação. Tenho também um pé na televisão, na TV Cultura. Eu faço o programa Prelúdio, comandado pelo maestro Júlio Medalha. E, enfim, estou à disposição para a gente falar sobre a Rádio Cultura. Meu amigo Alexandre, 45 anos de Cultura FM. A programação original vem lá, criada pelo saudoso Sérgio Viotti. Eu gostaria de saber o que mudou na programação da Cultura de 1977 ao nosso tempo. O Viotti é o nosso oráculo, né? É a pessoa que a gente, até hoje, fica muito feliz de ter ele como fundador, porque a concepção da rádio partiu dele, né? Dele e do Dorival Carper. Então, são dois produtores de conteúdo e que resolveram, em 77, ter esse desafio de fazer uma rádio que tocava música clássica e o melhor da música brasileira. O que mudou, respondendo a tua pergunta? A gente manteve a música clássica, a gente incorporou o jazz e todas as fronteiras que a música clássica pode permear. Então, por exemplo, a música instrumental brasileira também faz parte da nossa programação, exatamente para fazer essa confluência, né, da música de qualidade. Então, o que mudou? Mudou que a gente foi tendo mais séries, a gente foi se aproximando mais da vida cultural da cidade e, ao mesmo tempo, mantendo os pilares do Sérgio Viotti. Música de qualidade, música de concerto e música instrumental brasileira, juntamente com o jazz americano, com o que se faz de melhor na música instrumental. Bom, a força do rádio está, obviamente, no seu alcance, nos seus ouvintes, não é isso? Eu pergunto como é a receptividade por parte dos ouvintes. Qual é a audiência da emissora hoje? Hoje nós temos uma audiência de 14 mil ouvintes por minuto. Para uma rádio qualificada, uma rádio segmentada como a nossa, isso é um número interessante, né? Nós estamos na frente de algumas rádios importantes, rádios musicais importantes de São Paulo, né? Que eu não vou ser indelicado de dizer quais são, mas são rádios importantes, segmentadas, e que a gente está na frente. Nós fazemos um jornalismo cultural, né? A gente fala muito de jornalismo cultural, da vida artística da cidade. Então, isso também nos possibilita ter um público muito diversificado. Então, o que a gente tem observado nos últimos anos é que, fora o homens e mulheres com mais de 50 anos, da classe AB, nós estamos tendo homens e mulheres com uma idade menor, a partir dos 40, 35, 30 anos, e das classes AB, BC e até C. Ou seja, a gente está conseguindo comunicar um assunto que é tido como elitista de uma forma mais democrática. Como uma rádio pública e educativa, acho que a gente está cumprindo a nossa função. Bom, nós já falamos aí sobre uma emissora de programação segmentada, que toca música clássica, música de concerto e jazz, não é isso? Exatamente. Então, mais uma espetadinha aí em você. Como é ser uma rádio sem concorrentes em termos de programação? Em São Paulo somos os únicos, né? Em São Paulo só tem a Rádio Cultura com música de concerto. Nossos concorrentes são a Rádio USP, a Rádio Eldorado, rádios que já têm uma tradição também da música de qualidade. Eu não sou concorrente de rádios populares, né? Eu não sou concorrente da Nativa, da Band, são rádios que têm 200 mil ouvintes por minuto.
Eu tenho 10% dessa audiência que eles têm, mas é muito segmentado, é um público muito fiel que não tem para onde fugir, né? E não vai escolher outra rádio. Claro, no Rio de Janeiro a gente tem a Rádio MEC, agora em Minas Gerais acabaram de lançar uma Rádio MEC lá em Minas, né? Que também é voltada para música de concerto, mas em São Paulo somos a única, né? E a gente tem tido coisas incríveis, né? O aplicativo, a gente tem feito um detalhamento da audiência, nós estamos falando para mais de 90 países. 90 países estão ouvindo a Rádio Cultura pelo aplicativo. Então, fora a audiência no Dial, eu tenho ainda uma medição nas redes sociais muito importante. Ou seja, que bom, né? Por enquanto a concorrência são os discos, são os CDs de música clássica, são as rádios, a BBC de Londres, que toca esse tipo de música, esse gênero musical, mas igual a Rádio Cultura, não tem. Porque essa mistura é nossa, a mistura brasileira da música de concerto. Bom, nós estamos falando da Cultura FM, mas me permita, eu gostaria de saber da Cultura Brasil, que acaba de ganhar um excelente prêmio da crítica especializada aqui em São Paulo. Pode nos falar um pouquinho a respeito disso? Estamos muito felizes, Raul. Está aqui, ó, é o APCA. O APCA é para a gente um orgulho, né? Não é a primeira vez que a Rádio Cultura Brasil ganha, mas dessa vez o gostinho é especial, porque a Rádio Cultura Brasil ganhou pelo pioneirismo de estar no FM estendido. Ou seja, a banda estendida estreou com a gente aqui em São Paulo. Então, isso é muito gratificante. Então, a PCA, os críticos de São Paulo, nos reconheceram e nos deram esse prêmio pelo pioneirismo, pelo tipo de programação que é de música brasileira de qualidade. Então, aqui tem Gilberto Gil, aqui tem Caetano Veloso, aqui tem Daniela Mercury, aqui tem João Gilberto, ou seja, o melhor da música brasileira de todos os tempos, inclusive o que está sendo produzido neste momento. Então a gente está muito feliz, a Rádio Cultura Brasil tem uma história, um histórico da música brasileira no AM, e agora a gente está na banda estendida em 77,9. Bom, nós estamos falando de uma programação que tem raízes em 77, lá com Viotti, mas eu gostaria de saber quais são as tuas novidades da Cultura FM para este 22. O que vocês vão fazer daqui para frente? Daqui para frente, a gente quer aprimorar algumas coisas que a gente está ampliando já nos últimos 3 anos, né? A gente está trabalhando uma programação voltada para séries especiais, né? A gente está trabalhando muito o repertório, a gente está transformando o repertório em algo agradável de manhã, de tarde, de noite, fazendo uma radiografia do que se ouvir. E a gente tem agora uma característica que eu aprendi lá na BBC, quando eu estive lá, e eu perguntei para o diretor, o Graham Dixon, o que eu faço com uma rádio de música clássica no Brasil, né, já que vocês estão tão consolidados com a música clássica aqui na Europa, em Londres, né? E ele me falou, a única salvação de uma rádio de música de concerto é fazer transmissões ao vivo. E é o que nós estamos fazendo. A gente fez recentemente com o grupo Quaternália, que completou 30 anos, a gente transmitiu ao vivo. Em julho, estamos transmitindo agora um show em comemoração aos 45 anos, ao vivo. E temos Filarmônica de Viena, temos um concerto de final de ano, do Ano Novo, também vamos transmitir ao vivo. Ou seja, o ao vivo nos interessa. Eu quero levar para o ouvinte que está em casa essa sensação, essa atmosfera da música tocada ao vivo. Essa é uma das grandes intenções para este ano e para os próximos anos. Bom, você tem rádio nas veias, né? Portanto, eu quero saber de você como será o futuro do rádio aos teus olhos, enquanto muitos murmuram já há muito tempo que o rádio vai morrer. Me conte. Muito engraçado porque o rádio está sobrevivendo desde os anos 50, quando acharam que com a televisão o rádio ia perder o sentido. Na verdade, o rádio está cada vez mais forte, né? Então a gente vê isso com o investimento, com as possibilidades que o rádio traz, né? Hoje a gente nem pode mais dizer que é rádio, né? A gente está falando do áudio,
E o áudio passa pelo que hoje se faz muito, que é o podcast. O que é o podcast? É o rádio com conteúdo que a gente sempre teve, né? O podcast não é música, o podcast é conteúdo, né? Então, acho que o rádio vai se reinventando. Então, quanto mais falam que o rádio vai morrer, mais ele fica forte, mais ele se adapta. E eu fico muito feliz com isso, né? Porque desde o tempo da faculdade, a gente vinha discutindo esse tipo de coisa, e aí o cara que fala que o rádio vai morrer não tem ideia da força do rádio, né? Desde o Orson Welles, quando fez Guerra dos Mundos e mostrou para todo mundo que o que você fala no rádio ainda repercute. Então, eu fico muito feliz que o rádio não vai ter fim. Na verdade, alguns até dizem que é o rádio que vai noticiar o fim da televisão e dos outros meios. O rádio sempre vai existir. Bom, você falou aí e está sintonizado no famoso podcast. A cultura tem investido nisso? Que bom que você falou sobre isso, Raul. Realmente, o podcast é uma tendência. A gente tem desenvolvido muito isso aqui na rádio. Hoje nós temos 10 podcasts diferentes que vão desde literatura até o programa da Karen Bravo, que fala sobre bem-estar. Boas entrevistas que tem na rádio, a gente coloca no podcast para que o ouvinte possa ouvir quando e onde ele quiser. Bom, as rádios Cultura FM, Cultura Brasil estão sob o guarda-chuva, digamos assim, da Fundação Padre Anchieta, que tem feito uma revolução na TV Cultura. Portanto, nós estamos num outro braço, né? E eu gostaria de saber se existe algum projeto de convergência entre as diversas plataformas da cultura, ou da Padre Anchieta, rádio, TV, digitais. Uma das características da gestão do Dr. José Roberto Maluf é isso. Não tem outro caminho. É a convergência. E todos nós, diretores, estamos nos organizando para que essa convergência cada vez fique maior. Hoje não pode se falar de meio de comunicação sem ter as redes sociais, sem ter os canais no YouTube. Então, a gente tem parcerias com o UOL, né? Que já tem o nosso site, é administrado, está dentro do guarda-chuva do UOL, mas acabamos de estrear um programa em que exatamente essa convergência está no maior limite possível. Rádio, TV e internet. O programa chama Esta Manhã. O Esta Manhã é um programa de informação que dura 30 minutos, ele não tem intervalo. Ele começa às 7, termina às 7h30, com o Eduardo Campos, e ele tem as 3 plataformas ao mesmo tempo. Então, é um programa jornalístico, cujo slogan começando o dia sabendo, né? Comece o dia sabendo. Então, isso é importante porque a gente está realmente fazendo esse cross, né, de todas essas plataformas que tem aqui na Fundação. Meu amigo Alexandre, muito obrigado de você estar aqui com a gente em Grandes Nomes da Propaganda. Parabéns pelos 45 anos, né, da nossa Cultura FM, Rádio Cultura FM, e eu espero estar com você outras vezes. Será sempre uma alegria muito grande estar sintonizado com a Padre Anchieta. Obrigado, Raul. É importante essas entrevistas até para mostrar que a gente está, né, tá em campo. A rádio tem feito várias transformações, tanto a TV quanto a rádio também procura anunciantes, patrocinadores. Então, quem estiver ouvindo e vendo a gente agora, saiba que a gente precisa de apoiadores para os nossos projetos. Então, tanto a TV Cultura quanto as 2 rádios, ela precisa de apoiadores. Então, é uma rádio educativa, é uma rádio que tem verba do governo, mas precisa do investimento da iniciativa privada. Maravilha, meu amigo. Até a próxima. Obrigado.